Muita gente fala: "Não se compara não, isso é ruim". Mas será? Vem cá, que eu vou te mostrar uma outra versão sobre isso. Comparar é humano, o que muda é o olhar com que a gente faz isso. Hoje eu quero conversar com você sobre os 3 tipos de comparação e como só uma delas faz a gente crescer. Primeiro, a comparação com o olhar do ego. É aquela comparação com superioridade. É quando você olha para o outro e fala: "Ah, mas eu já viajei em muitos mais lugares que ele". Ou: "Ah, mas eu já tive posições no mercado de trabalho muito maiores que ele". "Ah, eu já consegui fazer isso de forma melhor, maior". Esse tipo de comparação vem do ego. É uma tentativa de afirmar o seu valor por meio da superioridade. Psicanaliticamente, por trás desse olhar existe medo. O ego se sente ameaçado e reage de forma inflado. Sabe quando alguém critica o sucesso do outro? Isso não é confiança, isso é defesa. É com medo de se sentir rebaixado. Porque quando você está realmente confiante, a luz do outro não apaga a tua. Você não tem esse medo. A comparação por arrogância nos distancia, porque o ego se alimenta dessa separação. E ela nada tem a acrescentar. O que é que você ganha com isso? Por que que isso de fato é positivo? Ser melhor que o outro? O que isso diz sobre você? O segundo tipo de comparação é tão ruim quanto o primeiro, que é a comparação por inferioridade. É quando a gente olha para o outro e fala: "Ah, eu nunca vou conseguir isso. Ah, eu sou ruim. Eu não sou bom o bastante". Esse tipo de comparação te paralisa. Ele não te agrega em nada, porque você acha que não pode nem tentar nada novo, porque você é pequeno demais, porque você é inferior demais, porque você é ruim demais. Essa comparação nasce da ferida, do olhar infantil que acredita que precisa ser igual ao outro para ter valor. Por exemplo, você vê alguém de sucesso e sente um aperto no coração, sente que você não é capaz também. E às vezes você até se afasta daquela pessoa, não porque ela te faz mal, você pode até pensar que ela tá fazendo mal, mas não é por isso, mas porque ela te mostra o quanto você está se escondendo de si. Freud dizia: "A comparação é uma das maiores fontes de infelicidade humana", justamente porque você se sente pequeno demais quando você encontra alguém grande demais. Comparar-se por inferioridade é esquecer que cada um tem um tempo aqui, cada um tem um trajeto, cada ser é único. E isso que te faz tão especial. Se fosse igual a todos, qual seria a graça de ser você? Cada caminho tem uma paisagem, tem um ritmo, tem um tempo. E para eu ser bom, eu não preciso ser igual ao outro. Mas existe uma outra comparação, que inclusive foi a que eu usei muito na minha vida desde pequena, que é uma comparação que te expande e não te limita, que é a comparação por inspiração. É quando você olha para o outro e pensa: "Uau, isso desperta algo em mim. Uau, eu quero isso também". E ao invés de competir, você reconhece que o outro pode ser um espelho para te florescer. Em muitos momentos da minha vida, eu olhei para as pessoas ao meu redor e aquilo me inspirava, porque era onde eu queria chegar também. Então, ao invés de eu me rebaixar e talvez achar que não seria possível, ou até de eu achar que era superior àquilo, muito pelo contrário, eu reconhecia que aquilo era legal, era algo que eu queria viver, então eu usei como inspiração, como eu faço para chegar lá. E gente, eu lembro disso com muita clareza, e foi esse olhar que me fez crescer e evoluir. Vou contar uma coisa bem particular. A minha mãe, ela tinha muita preocupação quando eu era criança, porque eu vim de uma família bem humilde, e as minhas amigas eram todas de famílias melhores sucedidas. E minha mãe tinha muito medo, porque elas tinham coisas que eu não tinha. E ela tinha muito medo dessa frustração, de eu me sentir diminuída, ou até, né, e aí é uma crença dela, não minha, mas de ser muito aquilo para mim. E quanto mais eu convivia com essas minhas amigas, mais vontade de crescer eu tinha.
porque eu falava: "Eu quero viver isso aqui também, e eu posso. Deixa eu ver o que elas fazem, deixa eu ver como elas agem, deixa eu ver", né, no caso as mães, né, os pais dessas minhas amigas, "deixa eu ver de que forma eles conquistam tudo isso". Foi isso que me deu tanto desejo de sair da minha pequena cidade, ir para uma cidade maior, estudar, fazer curso, trabalhar, me especializar, para que eu pudesse ter acesso àquilo que eu tanto admirava nelas. A inspiração, ela te lembra daquilo que você também pode ter, daquilo que você também pode ser, não do que te falta. Quando nos inspiramos, o outro deixa de ser uma ameaça e passa a ser referência. Se você pegar os maiores influenciadores aí, as pessoas, né, melhores sucedidas, você vai perceber que elas falam muito de inspiração, quem me inspirou, né? E pode soar no sentido: "Ah, mas isso não é bem comparação". Mas quando eu me coloco no meu lugar, o que que eu tenho hoje, e vejo o outro no lugar dele, o que que ele tem, e eu falo: "Tá bom, como é que eu pulo daqui para lá? Quais são os movimentos que eu preciso fazer para que eu consiga chegar ali também?". Primeiro eu me comparo, depois eu me inspiro. A comparação por ego infla. A comparação pela dor te paralisa, mas a comparação pela inspiração te desperta. Você vê as possibilidades que existem e que você também pode. A gente cresce quando deixa de olhar com julgamento e começa a olhar com curiosidade. O que essa pessoa desperta em mim? O que eu posso aprender, me desenvolver, me transformar? Se comparar com amor é se permitir enxergar o próprio futuro refletido no olhar de alguém. Se esse tema te tocou, compartilha com alguém que precisa transformar a sua forma de se comparar. E se quiser seguir mergulhando, fica! Toda semana tem vídeo novo sobre autoconhecimento e espiritualidade. Até o próximo!